Uma coisa assim que você escrevesse pro chat GPT, o Palmeiras tem Mundial, ele falava, olha só, 30% de chance de ter, 40% de chance de não ter, tantos por cento de chance de você estar sendo enganado. Sim. E aí, isso não iria fazer sucesso jamais, cara. O sucesso que essas redes, que essas IAs que a gente tem hoje tem, elas vêm pelo fato de você pergunta, ela te responde, né, cara? Sim. Agora imagina você perguntasse qualquer coisa e ela mandasse probabilidades. Aí você que se vira com a probabilidade, entendeu? Então. Que é, por exemplo, previsão do tempo. É uma probabilidade. Tem 40% de chance de chover amanhã. Que é o que falam, né? Você sai de guarda-chuva ou não? Aí é uma decisão sua. Exato. Eu vou tomar uma outra decisão, ele outra. E eu não posso reclamar depois pro pessoal. Falando, ele errou, entendeu? Agora, uma coisa é chegar, chat GPT, amanhã chove, ele vai falar, sim, amanhã vai chover. Aí você leva guarda-chuva e não chove, aí você pode ir atrás do chat GPT e pegar ele, entendeu? Mas aí tem um grande lance. Na verdade, a maior parte de tudo que é IA é de fato probabilístico. As pessoas não entendem que o que é um modelo? Ele é um modelo probabilístico. O que é machine learning? É probabilístico. Machine learning a gente usa muito em e-commerce, por exemplo. Isso. Então, as pessoas que mais compram o produto tal têm mais probabilidade de comprar o produto Y. Então, ele tenta te mover esse produto na sua lista para você, de repente você clica no produto. Então, existe essa tentativa de fazer o sistema aprender, dado compras anteriores, o seu comportamento, como o Google é o campeão de fazer isso. Eu tava até brincando que eu fico abismado, que eu estou no TikTok. Não estou no TikTok, na verdade. Eu estou fazendo qualquer coisa, conversando com a minha namorada e falando, a gente podia falar sobre o aspirador de pó Dyson. Pronto, na hora. Eu juro, não é nem uma brincadeira mais. A gente abre o TikTok, a primeira coisa que o desgraçado me mostra é a porcaria do Dyson. Então, existe toda uma tecnologia que faz parte do guarda-chuva IA, que já é usado há décadas. A gente só não chama de IA, não é tão sexy. É só estatística, probabilidade. Porque no coração, cara, na alma de todos esses algoritmos, o que você tem são modelos estatísticos. Modelos estatísticos. É estatística, pô. Lá no fundo, se você for entrando, até nas redes neurais, né? A base das redes neurais são coisas de estatística. Eles estão cuspindo números. Mas, Fábio, eu te interrompi para você explicar o que era rede neural quando você estava num pensamento maior. Você estava vindo lá de trás e você parou em rede neural. O que você ia continuar a partir disso? Então, uma rede neural, aí vamos ser um pouquinho mais formal só. Tá. Imagine que existisse uma forma universal de resolver qualquer problema. No caso, problema matemático, mas que a gente pode representar as coisas do mundo real como matemática, então, teoricamente, representa tudo. Então, uma tentativa de fazer isso é o que a gente chama de redes neurais. Rede neural, dado uma certa quantidade de inputs ou treinamentos, eu tento parametrizar, ajustar esses várias engrenagens para ela cuspir um modelo para que toda vez que eu faço uma pergunta similar, ele me devolva uma resposta parecida com o que eu treinei. Então, ela hoje em dia, para fazer contas, por exemplo, então na escola você teve que decorar 500 equações, não sei se decorou, passou, não passou. Mas decorei na época, decorei, né? Hoje eu não lembro. Na época, bem no dia você decorou. Antes até após, com conta, DD, gente, para perante posto, sem V igual a V0, S igual a S0. Preposições, tudo isso. Tudo isso você decorou. Então, imagine que existisse uma máquina que eu não precise decorar nenhuma delas e ela deriva todas essas equações. O que é derivar? Vamos lá. Digamos que eu não preciso saber decorar essas equações. Tá. Eu consigo resolver a conta sem precisar dessas equações. Só que para fazer isso, aí eu tenho um trade-off. Se eu sei a equação, basta plugar os números na equação e ele me cospe a resposta. Se eu não sei a equação, eu tento medir uma série de... toda vez que eu começo a velocidade a 100 km por hora, eu termino a viagem em 1 hora. Toda vez que eu começo a viagem a 90 km por hora, eu termino em 1 hora e 10. Toda vez que eu começo a minha viagem em 80 km por hora, eu termino em 1 hora e 20. Então, se eu pegar todos esses dados de treinamento, aí eu consigo prever. Se eu começar a 50 km por hora, provavelmente eu vou levar 1 hora e meia. Ele não sabe a equação, mas dado esses dados que eu dei para ele, ele fica ajustando os parâmetros e ele chega na resposta próxima, parecida, entendeu? Eu não do jeito antigo, eu precisaria dar a equação. Eu precisaria programar essa equação. Mas e se eu não precisasse? E se eu só medisse as respostas, eu fico tentando, meço as respostas e falo, toda vez que eu tento 1, vem 2. Toda vez que vem 2, tem 4.
O que você deriva disso? Então essa rede neural, ele vai ajustando esses numerozinhos, e aí toda vez que agora eu faço uma pergunta que eu não treinei ele ainda, da velocidade que eu não treinei, 20 km por hora, quanto tempo você acha que vai levar a viagem? Ele vai cuspir muito próximo do que seria se eu tivesse jogado na equação. Não quer dizer que vai ser exato. E depende da qualidade desses dados de treino. Claro, Esse é o ponto crucial. Mas a rede neural em si é um resolvedor de problemas universal. Ele tem a capacidade teórica de resolver qualquer problema que eu precisaria escrever um programa, um algoritmo, uma equação. E tem que tomar cuidado com isso, porque aí todo mundo já extrapola. Então quer dizer que ele pode resolver tudo a... Não. Que nem eu falei, depende dos dados de treinamento, depende da qualidade desses dados. Se eu der dados errados, ele vai tirar as conclusões erradas naturalmente. Ele não tem a mínima ideia se o dado está correto ou não. Ele só olha o dado de entrada, o dado de saída e fala... sabe aqueles probleminhas que você já viu na rede social? Que, digamos que tem esses números, e ele dá esses números. Qual é o número que você acha que é o próximo número? E aí o pessoal fica, é óbvio que é 8, é óbvio que é 9, fica os comentários lá. Então, isso é o treinamento, bem simploriamente falando, de uma inteligência artificial. E aqui, acho que você tocou num ponto legal, vou tentar dar uma simplificada nesse argumento para trazer um ponto que a gente levantou aqui antes de começar. Na verdade, você falou que você vai aprender em cima de um monte de dados. Mas o modelo em si, ele não guarda os dados. Perfeito. O modelo guarda a lógica implícita dos dados. Isso bagunçou minha cabeça. Vamos lá. A frase de efeito para ficar no corte é: ChatGPT não tem banco de dados. Eu imaginei que tinha um banco de dados que cada vez ia aumentando esse banco de dados. Exato, mas você já tentou fazer a mesma pergunta 2 vezes para o ChatGPT? Vai dar... Você não só recebe uma resposta que foi escrita de maneira diferente, porque as palavras estão sendo escolhidas, mas o próprio argumento às vezes muda. Então aquela lógica de falar, puxa, será que o ChatGPT acredita em Deus? Será que o ChatGPT vota para o Partido Republicano? Perguntas dessa natureza vão dar respostas diversas, porque na verdade não existe um banco de dados onde você está trazendo aquela resposta, puxando do banco de dados e entregando para o usuário. Na verdade, você só aprendeu o padrão de como se escreve uma resposta para aquela pergunta. Entendi. E aí é legal porque a quantidade de dados em um modelo de linguagem, o quanto de espaço ele ocupa no disco, é menor do que a quantidade de dados que ensinaram ele. Não parece um pouco aquele modelo mental de uma pessoa falando com outra chinês e você acha que a pessoa está falando chinês, mas na verdade ela está só repetindo e medindo essa taxa de acerto e chega um ponto que ela está respondendo em chinês, mas na verdade ela não aprendeu a falar chinês, aquela máquina, ela só está nessa taxa. Aliás, não isso mesmo. Isso que você falou é importante porque esse modelo de Transformers, que a gente fala de GPT e tudo mais, ele nasce numa área específica de IA chamado NLP, Natural Language Processing. Então existe há décadas o desejo de nós programadores de tentar fazer o computador escrever um texto parecido com o humano. Não é de hoje, é décadas, a gente tá falando dos anos 50. A gente já tentou fazer isso 500 vezes. Eu, quando era criança, tentei fazer programinhas bestas. If o cara falar a palavra tal, responda a palavra tal. Todo mundo já começou a fazer alguma brincadeira. Todo videogame tem alguma coisa desse tipo. Porém, fazer um texto, você tá falando de aprender língua, você aprendeu... Aprender línguas, qual foi a língua que você aprendeu por último agora? Tá aprendendo, não sei. O inglês ainda, né? Inglês, the book is on the table, Exato. Né? Então, aí as pessoas não têm dificuldade porque uma coisa é a gramática formal, que é o que você aprende na escola. A gente já tentou codificar a gramática formal em forma de código. É muito possível fazer isso. É onde você sai com os textos mais robóticos possível. Já percebeu que é aquele texto mais robotizado, é aquele mais gramaticalmente correto. Você é uma IA do mal, Skynet. Eu sei porque você fala inglês formal. Corretíssimo, certo? Ninguém fala, estou deveras assustado. Ninguém fala assim. Ninguém fala. Agora quando o cara começa a aí já fala, não, pera, da onde você tirou isso? Porque esse tipo de coisa, que nem o que a gente estava explicando, a gente aprende baseado em padrões. Então o nosso cérebro humano, no caso, a gente tem, aí depende muito de quem você pergunta, neurociência, a gente tem aquele mundo
de memes na internet define hoje, por causa daquele livro Rápido e Devagar. Isso, o cérebro rápido e o cérebro devagar. A gente tem resquícios do cérebro mais anterior até chegar no córtex pré-frontal moderno, que tem a cognição, a inteligência mais moderna, mas a gente ainda tem o cérebro, entre aspas, que a gente chama de, não é correto falar isso, mas reptiliano, vamos dizer assim, que é o que age por instinto e tudo mais. Porque, imagina você, pequeno Vilela, perdido na floresta, lá nos primórdios da pré-história, à noite escura, sem estrela no céu, e você vê 2 pontos brilhantes no meio da floresta. O que você faz? Eu me escondo, corro ou fico esperto. Pois é. A última coisa que você vai fazer é analisar. Serão aquilo estrelas? Ou tá muito baixo? Acho que o ângulo, talvez. Será que... Eu acho que a última coisa que você vai fazer é ponderar. Mas porque você aprendeu, seja pelo treinamento que seus pais, etc., tiveram, que se você vê 2 pontos brilhantes no meio, você corre, vaza. Esse é um instinto. Antes do seu cérebro ativar para pensar o que eu faço, ele já fez. Você vaza. É assim que a gente sobrevive. Então, é por isso que a gente tem uns resquícios disso. Quem não fez isso durante a história foi eliminado e não passou os genes para frente, né? Hoje em dia a gente precisa fazer menos disso, mas a gente ainda tem esses resquícios, que é quando a gente olha para uma nuvem no céu e vê... vai atravessar a rua. O cara que não olha para os 2 lados tem mais chance de ser atropelado. Não, mas esse caso ele vai ser eliminado mesmo. Mas o resquício que eu falo é, você enxerga coisas onde elas não existem. Tá. Por exemplo, forma nas nuvens. Por que eu enxergo forma nas nuvens? É parte desse processo Pareidolia. onde eu aprendi por padrão que aquilo tem um formato familiar. Dependendo da cultura, da idade da pessoa, ela vai ter interpretações diferentes. O cérebro ele é treinado para aprender padrões. A vantagem nossa é que o nosso cérebro é muito mais evoluído. Essa é uma coisa que tem que tirar da cabeça. As IAs não estão próximas do cérebro. Cada neurônio que a gente tem é um computador em si. O que a gente chama de neurônio em inteligência artificial é só uma equaçãozinha. É uma equaçãozinha. E não estou falando equação longa, é uma equaçãozinha miserável, de primeiro grau. É nesse nível que eu estou falando. É que a combinação de muitas delas, ativadas por uma função que coloca não linearidade, que eu não vou explicar aqui porque senão fudeu, mas pensa que é o que torna possível você pegar o seu palito de fósforo e entortar ele e conectar as várias entortadas, vamos dizer assim, eu consigo chegar próximo de fazer um desenho. E eu preciso de milhões. Imagina quantos palitinhos você precisa para replicar a Mona Lisa. Muitos, correto? Mas muito. Para ficar próximo de ficar parecido. Sim. Né? Agora, nós como seres humanos, nós conseguimos replicar uma Mona Lisa. Nós temos essa capacidade. Cada neurônio nosso, os 300 bilhões que a gente tem, ele é quase um computador por si só. A gente está não é que está próximo, está longe, não. A gente está numa ordem de grandeza, de distância do que seria um computador replicar uma mente humana. Está longe. Porque, que nem eu falei, para fazer ele cuspir um texto parecido com o ser humano, eu precisei treinar o desgraçado com a internet inteira. Imagina se o seu curso de aprender inglês, eu precisasse te falar, você vai ler esses petabytes de dados da internet, talvez você sabe falar inglês no final. Então você consegue aprender muito mais rápido, porque o nosso cérebro é muito melhor de entender padrões, e um computador não é, ele precisa ir na força bruta. Então a diferença que a gente está falando hoje é, para ensinar uma linguagem inglês, russo, alemão para você, beleza, com um pouco de esforço, em 1 ano você sai bem. Agora, para um chat GPT aprender um russo, eu preciso colocar, não é um Dostoiévski, eu tenho que colocar todos ali, entendeu? Todos, toda a literatura, toda a história, todos os chats, para ele começar a falar um texto que não fala besteira no final. E dado isso, também fica um outro alerta. Não existe conceito de resposta certa ou resposta errada num GPT da vida. Ele não tem esse conceito. Primeiro que ele não pensa. Ele é só um modelo de probabilidade. Ele vai cuspir as respostas mais prováveis dado o material, que nem eu falei, dada a qualidade do material de treinamento. Então a resposta, na sua concepção de você como leitor da resposta, você interpreta... Você que interpreta aquilo como certo ou errado, dado o seu conhecimento. O GPT ele só está cuspindo o que foi dado para ele de treinamento. Se o treinamento foi uma droga, a resposta vai ser uma droga. Não é que a pessoa gosta de chamar de alucina, para dar a impressão que existe um momento lúcido. Ele está sendo, não existe.
tá o tempo todo cuspindo probabilidade. Você que interpreta aquilo como lúcido ou não lúcido. É que nem, eu chamo isso de antropomorfismo mesmo. É que nem quando você tem um gato, um cachorro, e ele faz alguma coisa e fala, ele gosta de mim. Ele tá cagando pra você, mas você acha que ele gosta de você, entendeu? Mas é você que acha. Não é o que ele está te dizendo. Eu conheci um cara que criava cobra e ele falou assim, os animais de sangue frio, acho que era pecilotermo, não lembro o termo certo, falou que eles têm zero capacidade de criar laço afetivo. Mas ele chegava todo dia e cumprimentava a cobra dele, né? Então era uma coisa totalmente dele, porque a cobra tava cagando. Mas eu, quando uso o chat GPT, eu sempre falo, boa noite, tudo bem, Claro, bom dia. Exato. Porque um dia... Porque o isso dia que eles voltarem, pelo menos você é o último a morrer, cara. Mas como o Kenneth explicou muito bem, o chat GPT não tem banco de dados.